Tema de hoje: a maldição de repetir os relacionamentos dos seus pais. Você já teve aquele momento em que, no meio de uma discussão com seu parceiro, ouviu sua própria voz e pensou: meu Deus, eu sou igualzinho à minha mãe? Ou então percebeu que está escolhendo sempre o mesmo tipo de pessoa, como se seguisse um roteiro invisível escrito na sua infância? Marina, 32 anos, terapeuta em São Paulo, me procurou depois de mais um relacionamento que terminou da mesma forma. Discussões intermináveis, silêncios frios e uma sensação de que já tinha vivido aquilo antes. É como se eu fosse um disco riscado, ela me disse. Sempre o mesmo padrão, sempre a mesma dor. Na psicologia de Jung, existe um conceito fascinante chamado complexo parental. Para Marina, esse complexo se manifestava de uma forma muito específica. Ela atraía homens emocionalmente distantes, exatamente como seu pai. E quando eles se afastavam, ela reagia com críticas e cobranças, tal qual sua mãe fazia. Era um ciclo perfeito e devastador. Jung nos ensina que carregamos dentro de nós não apenas nossas próprias experiências, mas também os padrões relacionais que observamos desde pequenos. É como se tivéssemos uma programação interna, um software emocional que roda automaticamente sem que percebamos. Para Marina, a descoberta chegou numa sessão em que ela disse: eu odeio quando ele fica quieto, me ignora. É como se eu voltasse a ter 7 anos, implorando pela atenção do meu pai. Naquele momento algo clicou. Ela não estava apenas reagindo ao comportamento do namorado, estava revivendo uma ferida antiga, uma dinâmica familiar que se tornou seu mapa afetivo. O curioso é que Marina escolhia conscientemente homens diferentes do pai, mais jovens, artísticos, aparentemente sensíveis. Mas inconscientemente, ela os testava até que eles assumissem o papel familiar. O homem que se retrai, que se cala, que foge do conflito. Era como se ela precisasse recriar o cenário conhecido para tentar finalmente mudá-lo. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais tentamos forçar o final diferente na mesma peça, mais nos perdemos na repetição. Jung dizia que o que não se torna consciente se manifesta no destino como fatalidade. Marina estava vivendo essa fatalidade há mais de uma década. 3 relacionamentos longos, todos com o mesmo roteiro. Paixão inicial, lua de mel, primeiras decepções, tentativas de consertar o outro, escalada de conflitos e, finalmente, o abandono. Sempre ele partindo, sempre ela ficando com a sensação de mais uma vez. O complexo parental não é apenas sobre repetir padrões. É sobre carregar dentro de nós imagens internas poderosas que Jung chamava de imagos. A imago paterna de Marina era a de um homem que estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Seu pai era um engenheiro brilhante, respeitado no trabalho, mas que chegava em casa e se refugiava na televisão ou nos jornais. Ele nunca foi cruel, Marina explicava, mas também nunca foi presente. Era como viver com um fantasma gentil. E a imago materna? Uma mulher forte, inteligente, mas cronicamente frustrada que canalizava sua energia não reconhecida em críticas constantes ao marido. Minha mãe tinha uma forma de falar que cortava, e eu juro que não queria ser assim, mas quando me sinto rejeitada. A dinâmica familiar de Marina era um teatro inconsciente que se repetia. O homem se recolhe, a mulher ataca, ele se recolhe mais, ela ataca com mais força. Um ciclo que nunca encontra resolução, apenas esgotamento. Jung nos fala sobre a importância de reconhecer esses padrões, não para nos julgarmos, mas para nos libertarmos. O primeiro passo é perceber que aquilo que vivemos na infância não foi apenas nossa história pessoal, mas também nossa primeira escola de relacionamentos. Aprendemos ali, sem perceber, como amar e como ser amados. Para Marina, essa percepção trouxe alívio e terror ao mesmo tempo. Alívio porque finalmente entendia por que repetia os mesmos erros. Terror porque significava que teria que enfrentar não apenas seus padrões, mas também as feridas que os originaram. É assustador perceber que você não está escolhendo conscientemente, ela me disse numa sessão.
É como descobrir que há uma força dentro de você dirigindo suas decisões mais íntimas. O que Marina não sabia é que existia uma parte ainda mais complexa nessa dinâmica. Jung nos ensina sobre a ânima, a parte feminina no inconsciente masculino, e o ânimos, a parte masculina no inconsciente feminino. Quando crescemos observando relacionamentos disfuncionais, essas imagens internas se formam de maneira distorcida. O ânimos de Marina era ferido. Ela carregava dentro de si a imagem de que homens são seres que prometem presença, mas entregam ausência. E inconscientemente, ela escolhia homens que confirmavam essa crença. Era como se seu inconsciente dissesse: viu? Eu estava certa. Homens sempre decepcionam. Mas existe outro lado dessa moeda que é ainda mais perturbador. Marina também repetia o padrão materno. Quando se sentia abandonada, ela se transformava. Sua voz ficava cortante, suas palavras se tornavam armas. Era como se a mãe tomasse conta dela nos momentos de crise. Uma vez, no meio de uma discussão, meu namorado parou e me olhou com medo. Medo, sabe? E eu me vi pelos olhos dele. Uma mulher furiosa, descontrolada, exatamente como minha mãe ficava com meu pai. Foi aterrorizante. Jung chamaria isso de possessão pelo complexo. Nesses momentos, Marina não era mais ela mesma. Era o padrão familiar se expressando através dela. É como se carregássemos dentro de nós pequenos atores internos, prontos para entrar em cena sempre que os gatilhos emocionais são ativados. O mais fascinante e assombrador é que Marina atraía homens que também tinham seus próprios complexos parentais. Ricardo, seu último namorado, cresceu com uma mãe crítica e invasiva. Quando Marina começava a cobrar explicações ou demonstrar insatisfação, ele automaticamente voltava ao estado de menino assustado, refugiando-se no silêncio como mecanismo de defesa. Era um encontro perfeito de feridas. Dois complexos dançando uma valsa destrutiva, cada um confirmando as piores crenças do outro sobre relacionamentos. A gente se machucava com uma precisão cirúrgica, Marina refletiu, como se conhecêssemos exatamente onde apertar para despertar o monstro no outro. Mas aqui está a esperança que Jung nos oferece. Reconhecer o padrão é o primeiro passo para transformá-lo. A jornada de transformação de Marina começou quando ela decidiu olhar para os seus pais, não como figuras a serem julgadas, mas como pessoas que também carregavam suas próprias feridas e complexos. Seu pai, descobriu ela, cresceu numa família onde demonstrações de afeto eram vistas como fraqueza. Sua mãe veio de um lar onde mulheres precisavam lutar por cada migalha de atenção. Eles não estavam sendo malvados comigo, Marina percebeu. Eles estavam repetindo os próprios padrões familiares. Minha avó paterna era descrita como uma mulher fria e distante. Meu avô materno abandonou a família quando minha mãe tinha 12 anos. Jung nos ensina que carregamos não apenas nossos traumas pessoais, mas também os traumas geracionais. É como se houvesse uma herança emocional sendo passada de pais para filhos, inconsciente e automaticamente. Marina estava carregando não apenas sua dor, mas a dor de gerações de mulheres que aprenderam que amar significava sofrer. O processo de individuação, que Jung descrevia como o caminho para se tornar quem realmente somos, exige que enfrentemos esses padrões herdados. Não para rejeitá-los completamente, mas para escolher conscientemente quais queremos manter e quais queremos transformar. Para Marina, isso significou fazer as pazes com suas partes sombrias, aqueles aspectos de si mesma que ela mais odiava. A mulher crítica que emergia nos conflitos não era apenas um defeito a ser eliminado. Era também uma parte dela que sabia lutar, que não aceitava migalhas, que tinha força. Comecei a perceber que minha raiva não era só destrutiva. Ela me contou. Havia ali uma energia vital, uma recusa em aceitar menos do que eu merecia. O problema não era sentir raiva, era como eu a expressava. Jung nos fala sobre a importância de integrar nossa sombra, não para agir destrutivamente, mas para acessar a energia que ela contém. Marina começou a usar sua sensibilidade para perceber quando estava sendo negligenciada, mas ao invés de atacar,
aprendeu a comunicar suas necessidades de forma clara e amorosa. Ela também precisou trabalhar sua ânima ferida, aquela parte dela que esperava ser decepcionada pelos homens. Comecei a perceber que eu testava os caras inconscientemente, ela admitiu, como se precisasse provar que eles eram iguais ao meu pai. O momento de virada para Marina aconteceu quando ela conheceu Paulo. No início, ele parecia diferente, mais comunicativo, mais presente. Mas então, os velhos padrões começaram a emergir. Ela começou a procurar sinais de que ele iria decepcioná-la. Ele começou a se sentir pressionado e a se retrair. Mas desta vez Marina conseguiu perceber o que estava acontecendo em tempo real. Era como assistir a um filme que eu já tinha visto 1000 vezes, mas agora eu sabia que era apenas um filme. Numa noite, durante uma discussão que seguia o roteiro de sempre, Marina parou no meio da frase. Paulo, ela disse, eu estou fazendo aquilo que sempre faço. Estou procurando uma razão para você me decepcionar. E você está fazendo o que sempre faz, se afastando quando se sente atacado. Foi um momento de consciência mútua que Jung chamaria de sincronicidade, quando o inconsciente se torna visível e transformador. Paulo, que também estava em terapia trabalhando seus próprios padrões, conseguiu responder: é verdade. E eu estou me retraindo porque minha programação interna me diz que mulheres são perigosas quando estão insatisfeitas. Eles riram. Não foi um riso de deboche, mas de reconhecimento. 2 seres humanos adultos percebendo que estavam sendo dirigidos por crianças feridas internas. Foi libertador, Marina me contou. Pela primeira vez, conseguimos sair dos personagens e nos ver como pessoas tentando amar, apesar de nossas feridas. Jung dizia que o relacionamento consciente não é aquele sem conflitos, mas aquele onde os conflitos se tornam oportunidades de crescimento mútuo. Marina e Paulo começaram a desenvolver uma linguagem própria para identificar quando os complexos parentais estavam assumindo o controle. Código família. Eles chamavam. Quando um percebia que o outro estava reagindo a partir de um lugar ferido da infância, simplesmente dizia: Código família. Era um lembrete gentil para voltarem ao presente, para se verem como adultos capazes de escolhas conscientes. Mas aqui está a parte mais bonita da história de Marina. Ela percebeu que quebrar o padrão familiar não era apenas sobre ter um relacionamento melhor. Era sobre interromper uma cadeia geracional de dor. Marina percebeu que quebrar o padrão familiar era como interromper uma corrente invisível que vinha sendo transmitida há gerações. Cada vez que escolhia responder conscientemente ao invés de reagir automaticamente, ela não estava apenas mudando seu relacionamento. Estava curando sua linhagem. Uma noite sonhei com minha bisavó. Marina me contou. No sonho, ela me agradecia. Disse que eu estava fazendo algo que ela nunca conseguiu fazer. Escolher o amor ao invés do medo. Jung nos ensina que os sonhos muitas vezes revelam verdades profundas sobre nosso processo de individuação. O relacionamento de Marina com Paulo não se tornou perfeito da noite para o dia. Ainda havia momentos em que os velhos fantasmas apareciam. A diferença é que agora eles sabiam reconhecê-los. Quando Marina sentia aquela familiar onda de crítica subindo pela garganta, ela pausava e se perguntava: é a Marina adulta falando, ou é a filha ferida da menina que não conseguia chamar a atenção do pai? Paulo também desenvolveu essa consciência. Quando sentia o impulso de se retrair, ele compartilhava: Marina, estou sentindo vontade de fugir. Não é sobre você, é sobre meu medo de ser controlado. Era vulnerabilidade pura, o oposto do que ele aprendeu na infância. Jung nos fala sobre a importância da individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, separado dos condicionamentos familiares e sociais. Para Marina, isso significou descobrir quem ela era quando não estava reagindo às feridas do passado. Comecei a perceber que eu nem sabia quais eram meus próprios desejos, ela admitiu. Sempre estava tão ocupada tentando não ser abandonada que nunca parei para pensar: o que eu realmente quero num relacionamento? A resposta a surpreendeu.
Marina queria parceria, não paixão dramática. Queria segurança emocional, não montanha-russa de emoções. Queria um amor que crescesse gradualmente, não que explodisse e implodisse ciclicamente. Era como descobrir que eu tinha passado anos pedindo o prato errado no restaurante e ela riu. Eu achava que amor verdadeiro tinha que doer. Mas a transformação mais profunda aconteceu quando Marina decidiu conversar com seus pais sobre os padrões familiares. A conversa com os pais foi um dos momentos mais desafiadores e libertadores da jornada de Marina. Ela escolheu um domingo de almoço em família, quando todos estavam relaxados. Com o coração disparado, ela disse: Pai, mãe, quero entender melhor nossa dinâmica familiar. Percebo que estou repetindo alguns padrões nos meus relacionamentos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Seu pai desconfortavelmente mexeu no guardanapo. Sua mãe ficou visivelmente tensa. Mas Marina continuou com a gentileza que havia aprendido a cultivar. Não estou culpando vocês. Sei que fizeram o melhor que puderam. Mas quero quebrar alguns ciclos que parecem estar se repetindo há gerações. Para sua surpresa, foi seu pai quem falou primeiro. Marina, eu sempre soube que não era um bom marido emocional para sua mãe. Meu pai me ensinou que homem não fala sobre sentimentos, apenas trabalha e provê. Suas palavras saíram devagar, como se ele estivesse descobrindo-as enquanto falava. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, acrescentou: E eu aprendi com minha mãe que mulher tem que ser forte e cobrar, senão é enganada. Nunca me ensinaram a pedir carinho sem atacar. Jung nos ensina que quando trazemos luz à dinâmica familiar inconsciente, criamos possibilidade de cura para todos os envolvidos. Naquele domingo, 3 gerações de padrões começaram a ser conscientizados. Foi como se uma maldição fosse sendo quebrada ali mesmo, Marina me disse. Não houve mágica instantânea, mas houve reconhecimento mútuo. Seu pai começou a fazer pequenos esforços para ser mais presente emocionalmente. Sua mãe tentou expressar suas necessidades sem usar críticas como estratégia. Marina percebeu que seus pais também eram vítimas de seus próprios complexos parentais. Eles também estavam presos numa dança que aprenderam sem perceber. Ela refletiu. Ver isso me ajudou a perdoá-los e a me perdoar. Jung dizia que o perdão verdadeiro não é uma escolha moral, mas uma consequência natural da compreensão profunda. Quando entendemos as forças inconscientes que movem as pessoas, a raiva se transforma em compaixão. Mas a maior revelação estava por vir. Marina percebeu que não queria apenas curar seus padrões relacionais. Ela queria ressignificar completamente o que significa amar conscientemente. O processo de cura de Marina tomou uma direção inesperada quando ela e Paulo decidiram criar rituais conscientes para substituir os padrões automáticos. Jung nos ensina que rituais têm poder transformador porque falam diretamente ao inconsciente. Criamos o que chamamos de reuniões do coração, Marina explicou. Uma vez por semana, nos sentávamos um de frente para o outro e compartilhávamos nossos medos, projeções e gatilhos da semana. Sem julgamento, apenas reconhecimento. Durante uma dessas reuniões, Paulo revelou algo profundo. Marina, preciso te contar que às vezes, quando você fala comigo num tom mais firme, eu automaticamente vejo minha mãe. Não é sobre você, é sobre minha criança interior que ainda tem medo de ser repreendida. Marina, por sua vez, compartilhou. E quando você fica quieto por muito tempo, eu automaticamente interpreto como rejeição. É minha menina interior que ainda está implorando pela atenção do pai. Era uma intimidade de um tipo completamente novo. Não apenas emocional ou física, mas psicológica. Eles estavam aprendendo a amar não apenas as versões adultas um do outro, mas também as crianças feridas que carregavam dentro de si. Jung nos fala sobre a importância de reconhecer que todos nós temos múltiplas partes internas. Nossa persona social, nossa sombra rejeitada, nossa criança interior ferida, nosso adulto sábio. O amor consciente abraça todas essas partes. Foi revolucionário perceber que eu não precisava ser perfeita para ser amada, Marina me disse. Paulo me amava inclusive com meus complexos, minhas feridas, meus padrões.
E eu aprendi a amar as feridas dele também. Mas talvez a transformação mais bonita tenha sido quando Marina percebeu que estava desenvolvendo uma nova relação com sua feminilidade. A imago materna ferida, aquela mulher crítica e frustrada que ela carregava dentro de si, estava sendo curada através do amor consciente. Comecei a perceber que posso ser forte sem ser agressiva. Posso ter necessidades sem ser exigente. Posso amar profundamente sem me perder no outro. Era como se ela estivesse reescrevendo o manual interno sobre como ser mulher num relacionamento. Não mais a partir das feridas maternas, mas a partir de sua própria sabedoria desenvolvida. A história de Marina começou a inspirar outras pessoas ao seu redor. Sua irmã mais nova, Carla, procurou-a depois de mais um relacionamento turbulento. Marina, quero entender isso que você está fazendo. Percebo que repito os mesmos erros que você repetia. Era como se a cura de Marina criasse ondas que alcançavam toda a família. Jung nos ensina sobre o inconsciente coletivo, como nossas transformações individuais afetam o campo emocional ao nosso redor. Comecei a perceber que curar meus padrões relacionais não era apenas sobre mim. Marina refletiu. Era sobre interromper uma corrente de dor que vinha sendo passada de mãe para filha há gerações. Ela começou a facilitar grupos de mulheres onde compartilhavam suas descobertas sobre padrões familiares. Era incrível ver como histórias diferentes tinham as mesmas raízes, ela me contou. Mulheres que aprenderam que amor é sofrimento, que precisam ser fortes sozinhas, que homens sempre decepcionam. Jung nos fala sobre arquétipos, padrões universais que existem no inconsciente coletivo. Marina percebeu que estava trabalhando não apenas com sua história pessoal, mas com o arquétipo ferido do feminino em nossa cultura. Percebi que muitas de nós carregamos a ferida da mulher que precisa escolher entre ser amada ou ser respeitada, entre ser vulnerável ou ser forte, como se não pudéssemos ser completas. O relacionamento com Paulo se tornou um laboratório de cura não apenas para eles dois, mas um exemplo para suas famílias e amigos. Eles não tinham um relacionamento perfeito, tinham um relacionamento consciente. Ainda brigamos, ainda temos diferenças, ainda gatilhamos um ao outro, Marina admite. Mas agora sabemos que isso é parte do processo de crescimento. Cada conflito é uma oportunidade de conhecer melhor nossas sombras e escolher como responder. A diferença fundamental é que eles pararam de tentar mudar um ao outro e começaram a usar o relacionamento como espelho para sua própria evolução. Jung diria que eles encontraram a função transcendente, a capacidade de transformar conflito em crescimento. O amor consciente não é a ausência de problemas, Marina concluiu. É a presença de consciência para lidar com os problemas de forma que nos curem, ao invés de nos ferirem. 2 anos depois do início de sua jornada de autoconhecimento, Marina me procurou para contar uma novidade. Ela e Paulo estavam noivos. Mas esta não era uma decisão baseada na paixão cega ou no medo da solidão. Era uma escolha consciente de 2 pessoas que haviam aprendido a amar com maturidade emocional. Decidimos nos casar porque queremos criar uma família com padrões conscientes, ela me disse radiante. Queremos que nossos filhos cresçam vendo um modelo diferente de relacionamento. Jung nos ensina que a individuação não tem fim. É um processo contínuo de tornar-se mais consciente, mais inteiro, mais autêntico. Marina descobriu que curar os padrões familiares não era um destino, mas uma jornada. Ainda me pego às vezes reagindo como minha mãe ou esperando que Paulo seja como meu pai. Ela admite. A diferença é que agora percebo rapidamente e posso escolher uma resposta diferente. Eles criaram inclusive um ritual de preparação para o casamento que incluía honrar suas linhagens familiares, reconhecendo os padrões que queriam transformar e as qualidades que queriam preservar. Queremos honrar nossos antepassados, mas não repetir cegamente seus padrões, Paulo disse durante a cerimônia. Queremos criar uma nova tradição familiar baseada no amor consciente. A história de Marina nos ensina algo fundamental. Não estamos condenados a repetir os relacionamentos de nossos pais. Podemos quebrar padrões geracionais, curar feridas ancestrais
e criar novos modelos de amor. Jung nos lembra que cada pessoa que faz esse trabalho de individuação contribui para a evolução da consciência coletiva. Marina não curou apenas seu próprio coração. Ela ajudou a curar o padrão arquetípico do feminino ferido em nossa cultura. Se esta história tocou seu coração, se você reconheceu seus próprios padrões relacionais na jornada da Marina, deixe um comentário compartilhando suas reflexões. E se este conteúdo pode ajudar alguém que você conhece a quebrar seus próprios ciclos familiares, compartilhe este vídeo. Sua cura pessoal pode ser o início da cura de outras pessoas também. Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre relacionamentos conscientes baseados na psicologia junguiana e ative o sininho para não perder nenhuma reflexão. Até a próxima, e lembre-se, você tem o poder de reescrever a história do amor na sua vida.